Bem, agora nós estamos aqui com o diretor, roteirista do filme A Menina Índigo, Wagner de Assis. Wagner, obrigado por você nos atender, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Wagner, vamos começar, você que é uma pessoa super renomada, conceituada, que tem vários trabalhos, vamos começar falando da Menina Índigo e depois a gente fala dos seus outros trabalhos. A Menina Índigo é um roteiro seu, você criou esse roteiro. Ontem nós assistimos a pré-estreia, é mais difícil ver o seu trabalho feito assim, junto com outras pessoas, quando nasce, literalmente? Como é que é esse processo? É mais difícil o livro, por exemplo? O que foi mais difícil? Do capítulo das dificuldades, acho que o momento em que o filme se complementa e chega na tela e você está exposto ali para todo mundo ao mesmo tempo, né? É um momento bem intenso, bem importante, né? E eu digo, é mágico ao mesmo tempo, porque quando todo o processo de comunicação se complementa, né? Ou seja, tudo aquilo que você planejou está na tela, está indo para o público, mas ao mesmo tempo você tem que estar pronto, porque é um momento em que não tem unanimidade, né? E isso traz uma variedade enorme de nuances, de críticas, de opiniões, de comentários, de sorrisos, enfim, é um mix de emoções, né? Então não é um momento simples assim na nossa vida, né? Como é que foi fazer, o que te levou a fazer esse filme? Esse tema dos índigos como título de uma geração, ele cruzou meu caminho algumas vezes. E eu estava atento, né? Ele cruzou conversando com uma autora de novelas que ia fazer um personagem de uma menina especial, com habilidades espirituais, que é Elizabeth Gin. Ele cruzou quando eu vi a palestra do Divaldo Pereira Franco sobre os índigos, sobre a nova geração. Quando eu vi o livro A Crianças Índigo, o primeiro livro que foi lançado no Brasil no início do século, ainda 10, 15 anos atrás. E isso me chama a atenção muito pelo fato de que a gente está falando de novas gerações. E em algum momento, foi logo depois do Nosso Lar, em algum momento eu pensei, puxa, talvez seja um momento importante de voltar a falar de crianças, porque tem muitas crianças diferentes hoje em dia. Mas o clique final foi quando a gente percebeu que isso era quase uma crise, ou é uma crise. Né? Quando é uma crise educacional, uma crise familiar, uma crise médica, do ponto de vista que existem inúmeras crianças passando por problemas e que fazem parte desta geração, claramente são crianças que têm essas características ditas na geração dos índigos. E aí, olhando esse ponto de vista, eu pensei, uma hora de contar uma história sobre isso. Você é pai de 2 meninos e no filme ele retrata a história de uma menina. O que te levou a fazer por uma menina e não um menino? O fato de que eu tenho 2 filhos homens não influencia em nada o trabalho, né? Eu achei que talvez fosse importante ter a história de uma filha, de uma menina e de um pai. Porque eu via muito nesse pai o índigo que não deu certo, né? Ou que se perdeu no meio do caminho. Então, eu achei que era bacana ter ternura, não tem um porquê tão específico. E eu queria que ela tivesse a ideia de usar as tintas da forma como a gente usa no filme. Enfim, veio uma menina, né? Nasceu uma menina ali pro filme. Tem coisas que a gente não consegue explicar também com tanta exatidão, né? E a Letícia Braga é o primeiro filme dela, foi o primeiro filme dela, né? Foi difícil a escolha da atriz para fazer essa personagem? É o primeiríssimo trabalho da Letícia. Ela não tinha feito nada praticamente em televisão, em cinema. E foi muito difícil, a gente fez testes, a gente testou com mais de 30 meninas. E ela brilhou assim no dia do teste, não pelo teste em si. O teste em si não escala o ator, né? Mas um pouquinho daquilo, um pouquinho de quem ela é, o todo da obra deu certo. E aí ela veio para o projeto assim, brilhantemente. Né?
No filme passa muitas cenas, né, das tintas. Vocês até acabaram com o estoque de tintas lá no Rio de Janeiro. É uma sensação libertadora jogar as tintas. Você jogou as tintas? Você passou por esse momento também? A gente já tinha feito um exercício antes da ficção, antes do longa-metragem. Durante a pesquisa, a gente fez um documentário chamado Que Geração é Essa? E esse documentário era uma pesquisa mesmo, mas era uma pesquisa que ficou tão contundente que a gente acabou editando no documentário. Nesse documentário, a gente, permeando as entrevistas e os estudos, eu juntei 6 crianças num estúdio branco e dei tintas para eles. E foi muito interessante ver a reação das crianças e dos adultos. Os adultos querendo orientar as crianças a pintar. Faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. E as crianças deixando a imaginação absolutamente livre para jogar. E isso me chamou muito a atenção. E no filme, quando a gente foi fazer a Menina Índigo, a gente entendeu que era bacana usar as tintas daquela maneira. E, novamente, você fica com muita vontade de meter a mão num balde de tinta e sentir a textura da tinta e jogar a tinta na parede, eventualmente, né? E você tem vontade de fazer isso porque acho que a palavra certa é libertador, né? A gente tem esse sentido de usar a tinta de uma forma não convencional. E eu acho que é bacana, né? Bem, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já conversando um pouquinho mais. Segura aí. Você quer mudar de lugar? Nós vamos falar baixinho.